pelo teu amor derramado nos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo esse amor, Pai, que é tão grande. Oh, Senhor, te damos graças. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esse lugar, Pai, preparado numa atmosfera, Senhor, aonde o Senhor se manifestará, Pai, com poder, com graça, com unção, Pai, alcançando vidas, moldando, mudando, Pai, situações, por causa da tua palavra, Senhor. Te damos graças, Pai, por essa noite ímpar, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo. Que você, Espírito Santo, possa exaltar a palavra nessa noite. Que a tua palavra seja exaltada, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque você está nesse lugar. Te damos graças. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amadas. Aleluia. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos hoje, estudar um pouco, aprender um pouco mais com o Senhor sobre o poder da oração. Aleluia. E como a gente vence, como a gente vence as muralhas, como a gente vence as coisas que se levantam diante de nós. A gente tem que ter uma vida de oração. Quando a gente tem essa consciência do poder que tem a oração, nós não damos para trás. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar. Amém? Então, a Bíblia é recheada de instruções, sinalizações sobre oração, sobre o poder que tem a oração, o poder que essa palavra faz dentro de nós e o estrago que nós causamos no inferno através das nossas orações. Amém? Então, aqui havia um rei, chamado Josafá, que recebeu uma notícia, e essa notícia trouxe medo ao coração de Josafá. Mas olha a atitude de Josafá, qual foi? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2, diz o seguinte: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon, Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Ele recebeu uma notícia. Muitas vezes nós recebemos notícia, diagnóstico, e não é pecado, não é errado você ter esse sentimento de medo. Isso faz parte do ser humano. O homem, ele tem esse sentimento. Amém? Mas nós não podemos nos entregar a esse sentimento. Nós temos que nos posicionar diante das situações, diante das circunstâncias, diante das notícias, nos posicionar em oração. A gente vai ler um pouco aqui sobre a história, E Josafá tem mais na frente aqui, a gente vai ver quando ele disse: Eu não sei nem o que fazer, Senhor. Ele orando, conversando com Deus. Ele disse: Eu não sei nem o que fazer, mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Então, quando nós temos a humildade e a confiança de dizer: Senhor, diante desse gigante, diante dessa situação, eu não sei como me mover, como me conduzir, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está comigo. E o Senhor vai me dar vitória diante dessa situação, diante dessa circunstância. Porque não há, amados, nada difícil para Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz coisas que você nem imagina. Mas nós não precisamos muitas vezes botar força naquilo que Deus não quer que você faça nada, apenas ore.
se disponha, confie, sabe? Não se atemorize, não tenha medo, não deixe o teu coração ou os teus sentimentos, as tuas emoções te envolverem a tal ponto de você não ter força de orar. Porque muitas vezes o diabo ele quer fazer isso, tirar a força dos crentes para que eles não orem. E ele possa ganhar campo, ele possa se estender diante daquela situação. Mas nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançamos, daqueles que confiamos em Deus. E é pelo poder da oração. E sabe, amados, a palavra de Deus, ela é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, quando nós estamos diante de qualquer situação adversa, vá para a palavra. Olhe os heróis da fé. Quantos homens da Bíblia venceram adversidades gigantes? Se você e eu olharmos para essa palavra, a gente não vai ter medo de nada e nem vai retroceder. A gente vai avançar. Independente, Senhor, do tamanho desse gigante. Eu não vou lutar com armas carnais. Eu vou lutar com as armas espirituais, que são poderosas para vencer qualquer situação adversa. Porque Deus nos deu, amados, o poder e a autoridade para desfazer todas as obras satânicas aqui na terra. Então, Josafá teve esse sentimento de medo, não é? Ele diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá, né? E ele sentiu esse medo. No verso 3, então Josafá sentiu grande medo. No verso 4, todo o povo de Judá se congregou para rogar a ajuda, o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Ele estava apresentando diante de Deus a soberania do Senhor. Quando nós estamos orando que não temos palavra, começa a apresentar a Ele a grandeza dEle, o poder que Ele tem. Pai, tu tem todo o poder. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. A tua palavra diz que todas as coisas é possível para aqueles que creem. Por isso que a importância de você se alimentar da palavra. E no momento da adversidade, você colocar a palavra para fora. Ore a palavra. Porque a palavra, quando sai da minha boca e da tua boca, seja, né, sem ser na oração ou na oração, ela sai com um desígnio para fazer aquilo que ela está sendo designada para fazer. Porque essa palavra, ela é poderosa para salvar, poderosa para curar. Eu cheguei num lugar, esses meses aí, né? Cheguei num lugar e estava um rapaz lá, ele tinha falecido em casa, né? E eu perguntei à irmã dele, eu disse: você crê que Deus pode ressuscitar? Né? Mas só que diante daquela situação toda, a gente até fica: rapaz, e se não ressuscitar? E se não acontecer nada? Mas o dever não é, o papel nosso, amados, não é ressuscitar ninguém, é orar. Você ora e Deus executa. A gente libera a palavra. E eu sei, amados, que Deus, nós vamos como igreja chegar nesse nível. Nós temos que ter um nível de oração a tal ponto de crer. Cancerismos, sabe? Pessoas sendo curadas de câncer, de AIDS, pessoas que estão mortas ali, você orar e Deus ressuscitar. Nós temos que ter essa consciência, essa convicção do poder que tem a oração. Nós não, olha, o diabo, ele sabe tanto. Eu estou aqui devagarzinho porque esse negócio aqui é meio mole. E eu gosto muito de me mover. Então, o diabo, ele sabe tanto o poder que nós temos para fazer estrago no inferno, que ele quer nos calar.
Ele quer nos paralisar para não orarmos. A Bíblia diz que se uma pessoa ora, bota 1000 para correr, 1000 demônios para correr, 2 bota 10.000 para correr, quanto mais uma igreja no todo. Josafá aqui, ele se levantou para orar, e toda a congregação, e foi chegando mais gente para orar. Então há poder no ambiente de oração. Há um poder tão grande, amados, que faz estragos no inferno. O problema é que muitas vezes nós estamos tão no natural, as pessoas estão tão no natural que querem ver as coisas a olho nu. Sabe, amados, as coisas começam tudo no reino espiritual, para vir se manifestar no reino natural. Há caminho. Você quando está orando e eu quando estou orando, confiando em Deus, nós vamos preparando o caminho para Deus se manifestar. Nada acontece sem ter oração. A oração é a chave que abre os céus. A própria palavra de Deus diz: aquilo que ligar na terra, se ligar na terra, é ligado no céu. Então quando você liga aqui na terra, é ligado no céu. Às vezes a gente ora e diz: rapaz, as coisas parecem que piorou. Não, não piorou não. Você está acertando o alvo. Você está acertando mesmo lá no alvo. Aí causa aquele estrago todo para tudo ir se encaixando no seu devido lugar. Aleluia. No verso 7, Josafá continuando a orar ainda, ele diz assim: não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adestes a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor, o teu nome, proclamando. Aí olha no verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante desse templo, porquanto ele leva o teu nome, Senhor. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Mesmo que venha, sabe, espada, fome, seja o que for que se levante diante de nossas vidas, nós não vamos temer. Nós vamos continuar confiando no Senhor, porque nós sabemos o Deus que nós estamos crendo. A gente vai mais lá para frente, a gente vai ver quando Paulo também falou as mesmas coisas. Nem fome, nem morte, nem nudez, nada vai me separar, Senhor, do amor que eu tenho contigo. Convicção, amados, certeza de quem Deus é em nós e quem somos nele. A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor, torna um só com Ele. Tem uma passagem na Bíblia, Jesus falando para os discípulos e diz: até agora vocês não me pediram nada. Peça que eu dou, para que a alegria de vocês seja completa. Então é prazeroso para Deus ouvir as minhas e as tuas orações. Oração, amados, é comunhão com Deus. É conversa com Ele que resolve todas as coisas. Já viu pessoas que quando está passando por alguma situação, algum problema, conta para todo mundo: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Amados, você tem o poder na sua boca para orar e as coisas acontecer. Eu sei que há um poder grande em uma unção coletiva, e quando os irmãos se unem para orar. Mas você tem o poder dado por Deus. Se você orar com fé, você vai conseguir, você vai ver o que você está orando. E eu acho lindo, sabe, mas quando eu estou lendo essas passagens, eu estava estudando hoje, meu Deus, chega, eu saltava de alegria, escutando a história de Eliseu também. Quando Eliseu recebeu notícia, né, que estava vindo cavaleiros, exército para destruir a vida dele, e ele não estava nem aí. Eu digo, meu Deus, que nível de oração ele estava, esses homens estavam. Nós temos, amados, nós precisamos como igreja estar nesse nível.
de uma confiança, de uma convicção tão grande, a tal ponto que a gente não vai se atemorizar com nada. Às vezes a gente faz um exame, aí aquele exame vem, ó, deu isso. Eu não sei você, eu mesmo, para mim, não é nada. Eu digo, e foi, pronto, vamos tratar e vai ficar tudo certo. Vem uma notícia lá, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque quando nós confiamos no autor e consumador da nossa fé, das nossas vidas, amados, não tem percas, não tem estrago, não tem danos, tem, amados, sabe o que? Vitória. Josafá teve vitória. Porque ele, primeiro do que tudo, ele sentiu, ele teve o sentimento, que faz parte do ser humano, né, as emoções ali, mas a gente não deve se entregar às nossas emoções. Nós temos que ter posicionamento. Eu me posiciono, Senhor, na tua presença, e eu sei que nada vai acontecer, porque eu sei que o Senhor é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Aleluia. No verso 10 diz: agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram dele e não os construíram. Vê, pois, nesse momento como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Apresenta a Deus tudo aquilo que Ele te entregou. Senhor, tu me deu por herança isso aqui, e eu sei que isso aqui não vai ter danos. Vai acontecer tudo o que o Senhor me prometeu. Deus é fiel. No verso 12: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. Que palavra tremenda. Eu me regozijava com essa passagem. Ele disse: nós não sabemos o que fazer diante dessa situação. Esse exército, esse povo que está vindo nos atacar. Não sei como fazer, Senhor. Posto que não temos poder suficiente. Nós não temos, amados, o poder, o suficiente para vencer gigantes nas nossas vidas. Mas o Todo-Poderoso, Ele nos enche de força, de graça, de confiança, de fé, de ânimo. Não desanime. Não desanime. O diabo quer fazer com que o povo dele desanime. O povo de Deus desanime. Não desanime. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa, porque o Senhor está contigo. Não desfaleça, não dê para trás. Mesmo que todos pensem que você não, aquela pessoa está retrocedendo. Não, você não está retrocedendo. Você está dando alguns passos para trás para avançar no propósito de Deus para a sua vida. Quando olhamos com os olhos de Deus, os olhos da fé, para os nossos irmãos, a gente vai ver dessa forma. Senhor, essa pessoa não está retrocedendo, essa pessoa está dando alguns passos para trás, como uma flecha. E a qualquer momento essa pessoa vai ser lançada no propósito que o Senhor tem para a vida dessa pessoa. Quem ora, amados, quem tem comunhão com Deus, vê como Deus vê. Fala como Deus fala. Aleluia. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos, Senhor, se voltam para ti. Tem a passagem também no Novo Testamento que diz, olhando, que é em Hebreus capítulo 12, verso 2, logo no início, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador, ele também está dizendo aqui, olha, olhando firmemente para o Senhor, voltando os olhos para Ele. Porque as distrações quer fazer com que a gente cambaleie.
perca o foco, as distrações. Mas quando estamos num nível com Deus de oração, amados, ninguém faz a gente retroceder. Ninguém conseguirá, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem falta, nem fome. Nada vai fazer com que um homem e uma mulher de Deus cheia da presença, sabe, com nível com Deus, retroceda. Porque essa pessoa, ela sabe em quem está crendo. Josafá aqui estava cheio de Deus. E olha que era uma velha aliança, uma aliança inferior à que nós vivemos hoje. Mas ele estava ali, convocando ao Todo-Poderoso. Senhor, você tem toda a força, você tem todo o poder. Diante dessa situação nós não sabemos nem o que fazer, mas o Senhor é aquele que vai me dar força. Convicção, amados. Aí no verso 14: então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. No verso 15: e falou o profeta: prestem atenção, todo o Judá. Aí Deus fala para nós nessa noite, né? Prestem atenção, igreja, verbo, distrito. E vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. Vê que Deus, aqui, amados, era um profeta. O profeta era o porta-voz de Deus. Era aquele que trazia a voz de Deus para o povo, para a multidão. Ei, prestem atenção. Essa peleja não é de vocês. Qual é o gigante, a peleja, a situação, a adversidade que você está enfrentando? É dele. Entrega a ele, confia nele. Não se abale diante das notícias, amados. Aqui era uma velha aliança. Deus, aqui Josafá estava fazendo essa oração. Deus levantou o profeta, resposta para ele, para aquele povo. E nessa noite Deus está trazendo respostas para as minhas e para as tuas orações. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não vá na força do seu braço. Confia no Senhor. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Ele vai na frente dessa situação. Cuidando, agindo, abrindo, quebrando corações endurecidos. Quebrando portas que estão fechadas diante de nós. É Deus quem vai falar com as pessoas ao nosso respeito. Deus faz lembrar a pessoas que vai ser aqueles anjos de Deus para nós. Deus vai lá e lembra meu nome e o teu nome. Mas para isso eu tenho que ter confiança, amados. Convicção. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem lugares que eu não posso ir, Senhor, mas o Senhor vai lá. E sabe, através de quem o Senhor vai? De mim e de você. Tem situações que você não pode ir, mas Deus levanta alguém, o corpo, aquele membro do corpo de Cristo, e vai lá ao meu e ao teu favor. Aleluia. Isso é segurança, é confiança, é saber que Deus está na frente. Eu não sei, Senhor, mais nem como fazer. Eu não sei mais como nem resolver. Às vezes meus filhos estão: mãe, eu estou com um carro para vender e ainda não vendi, estou com 2 para vender. Eu digo: tá certo, meu filho, tá bom. Entro no meu quarto, coloco o meu joelho lá diante do Senhor e digo: Deus, você sabe onde é que tem comprador. O Senhor sabe como enviar.
eu não vou nem lá, nem vou dizer nada, mas o Senhor sabe. Levanta, Senhor. Levanta o comprador certo, a pessoa certa para fazer a coisa certa. Aí esqueço. Orei, esqueci, só faço dar graças a Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve. Quando menos espera, chega, mãe, foi vendido o carro. O cara ficou doidinho, mãe, pelo carro, comprou ele sem nem olhar para trás. Eu digo que foi resposta de Deus. E outras coisas, amados. Outras e outras coisas. Tem portas que se fecham para mim e para você, que muitas vezes a gente quer questionar: Senhor, por que essa porta se fechou? Porque uma maior tem para se abrir diante de você. Veja como Deus vê. Fale como Deus fala. Às vezes eu faço inscrição em alguns lugares para ver se eu recebo algum benefício, né? Senhor, tu sabe, nada se abre, mas também não falta nada, amados. Deus é o teu supridor. Deus é o teu sustentador. Deus é o teu braço forte. Às vezes a gente diz: rapaz, por que essa mulher fala assim tanto? Porque, amados, você não sabe da minha vida, eu não sei da tua. Você não sabe a minha história, eu não sei a tua história. Mas uma coisa eu digo: eu ando segura, porque eu sei para que Deus me chamou. Eu tenho quase 20 anos de evangelho. E o Senhor disse: não quero você trabalhando no secular para ninguém, somente para mim. Eis-me aqui, Senhor. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Isso é convicção, amados. E sabe, às vezes o diabo vem e diz: tu só faz orar. Amanhã todinha, amados, eu passo no meu quarto orando pela igreja, orando pelo país, orando pelos lugares. E não estou dizendo isso aqui para me vangloriar, não, porque isso é servir a Deus, que nem todo mundo quer. O povo quer, trabalhar para ver resultado, mas eu quero ver o resultado celestial. Que enquanto eu estou lá com meu joelho dobrado, trabalhando para Jesus, Jesus está levantando um monte de anjo, trabalhando a favor da minha família, da igreja, dos pastores, sabe, dos meus vizinhos, da cidade. Há poder nas nossas orações. E como é bom, amados, a gente pregar com respaldo, com vida naquilo que você vive. Respalde. Aleluia. O profeta se levantou, anunciou o que Deus queria que fosse anunciado. No verso 16 diz: amanhã descerei contra tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira. Dizis: e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento do Senhor, que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temas, pois nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-lo, porque o Senhor está convosco. Verso 18. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente o chão, por causa da resposta de Deus. E todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante o Senhor e começaram a louvar e adorar o Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz o Senhor Deus de Israel, levantando as vossas vozes. Fé tem uma voz. A fé, ela fala. Ninguém vence nada de boca fechada. Você já prestou atenção? Quanto mais você fala a palavra, mais você se enche de fé.
A Bíblia diz, Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, na medida que eu estou liberando o rio de água viva, a fonte é inesgotável. Ela vai saindo mais e mais e mais, e até você diz assim: rapaz, como é isso? Eu cheguei num lugar para evangelizar, né? Eliane chega nos lugares com a equipe dela para evangelizar. Quanto mais fala, mas é como um papel, né? Esses papel de... É porque esse aqui não está naquela caixinha, né? Mas puxa e vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. Não tem fim. Assim é a palavra que sai da nossa boca. Com poder. Quanto mais você fala, mais vai saindo. Agora isso tem que ser falado. Porque a fé, ela não fica de boca fechada. É necessário. A gente está aqui no louvor, amados, na igreja. Levanta as tuas mãos. Adora o Senhor. Deus habita no meio dos louvores. Senhor, como eu louvo o teu nome, como eu engrandeço o teu nome, Senhor, a tua soberania. Começa a falar que você vai vendo que Deus vai te enchendo, te envolvendo da presença dele tão grande que você nem consegue mais nem ficar em pé, talvez. Com a glória do Senhor te envolvendo. Mas para isso eu tenho que abrir a minha boca. De boca fechada, amados. Aí às vezes a gente quer falar para as pessoas que querem nos ouvir. Fala para Deus, amados. Aqui é um momento oportuno na igreja de você abrir a sua boca, de engrandecer o nome dele, de dizer o quanto ele é bom, o quanto o Senhor é bom. A sua bondade e a sua benignidade dura para sempre. Eles venceram aqui por uma direção divina. Deus deu a instrução. Quantas instruções Deus tem nos dado? Quantas instruções você não tem da parte de Deus? Segue-o. Segue as instruções. Nessa noite Deus está te dando instruções. Atenta. Inclina os teus ouvidos para ouvir o que Deus está falando a cada culto. Terça-feira foi falando sobre a obediência. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sai meditando: Senhor, o culto hoje foi: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas, Senhor, o Senhor vai acrescentando. Senhor, eu tenho que andar na tua obediência. O Senhor tem planos, tem propósito para a minha vida, Pai. Eu quero estar no centro da tua vontade. Sabe, amados, inclinando os ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem de instruções para nós. Porque é na obediência, amados, que nós vamos vencer cada barreira que vai se levantando diante de nós. Deus tem muito mais. Se até aqui você conseguiu muitos milagres, vitórias, ei, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Não há, amados, empecilho, cadeado, ferrolho, portão de ferro, de bronze, que Deus não consiga destruir. Não tem, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Era um exército, amados, contra Josafá, contra a cidade de Judá. Deus, Ele deu a instrução: não façam nada, essa peleja não é de vocês, é minha. Somente se posicionem. Siga minhas instruções. Faça aquilo que eu estou dizendo a vocês para fazerem, que vocês vão ver. Vocês vão conseguir, vocês vão desfrutar do que eu tenho para vocês. Deus vai acrescentando mais e mais para mim e para você. Aleluia. Aleluia. No outro dia, ao romper da aurora, verso 20, do capítulo 20 de 2 Crônicas. Ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida no Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Creiam no que está escrito. Isso era Josafá falando para o povo. Pessoal,
Povo de Deus, creiam, confiem, tenham segurança, ande confiante, não deem para trás. Deus, Ele sempre vai falar a mesma coisa, amados, através dos ministros aqui. Os portas-vozes de Deus aqui, pastores, ministros, líderes. Ei, vai em frente, não desanime, tenha coragem, não dê para trás. Olha, essa peleja não é tua, não, é do Senhor. Você vai conseguir, você vai vencer. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai sempre estar te motivando, te exortando, te encorajando. Não desfaleça. Não desfaleça, igreja. Sejam firmes, sejam fortes, sejam corajosos. Deus está no controle de todas as coisas. Você consegue, você vence. Nada consegue parar um homem e uma mulher de Deus, amados, que está cheio da presença dEle. Não deixa a adversidade, a circunstância, as notícias vir tentar afetar tuas emoções, não. Ei, nessa noite eu estou aqui para te encorajar mesmo. Renova a tua mente pela palavra. Senhor, você foi com Josafá, você foi com Abraão, você foi com Davi, você foi com Eliseu, você foi com tantos, Senhor. Não vai ser diferente comigo. Não vai ser diferente com você. Aleluia. Aleluia. Pegue a palavra, amados, que tem poder para a tua vida. Libera ela com convicção. Aleluia. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar o Senhor, que saísse na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar, a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá. E eles foram todos derrotados. Todos os que se levantaram, que foram ao encontro para tentar destruir a cidade de Judá, todos foram confundidos e foram destruídos. Aleluia. Aleluia. Eu estou vendo algumas coisas aqui, mas deixa eu quieta, Jesus. Sabe, amados, quando Deus dá as instruções dele para nossas vidas, se a gente não obedecer, danos vêm sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossa casa. E depois a gente está dizendo: Deus, o que é isso que está acontecendo? Segue as instruções. Filho meu, inclina teus ouvidos para ouvir a minha voz e a segue. Segue as minhas instruções. Essas não são instruções de irmã Alda, não. É instruções da palavra. Eu estou estudando um livro aí, muito bom mesmo. E eu não quero citar ele, né, enquanto eu não terminar de ler, porque eu quero entender ele do começo até o fim. E fala de muitos espíritos. Como esses espíritos, eles tentam atormentar o povo de Deus, causando sono, incômodo, distraindo a igreja, para que a igreja não se concentre no que Deus tem para ela. E chegou o tempo, amados, de nós, como homens e mulheres de Deus, que estamos na linha de frente, como os aguerridos mesmo, a gente combater esses espíritos que tentam paralisar o povo de Deus. É sério, amados. O poder da oração desfaz, desmancha, faz com que demônios eles corram, bata em retirada, porque tem poder na oração. Se a gente for olhar para a vida de Jesus, a gente vai ver que Jesus, quando se deparou com aquele gadareno, ele gritava: o que eu tenho contigo? Já viesse me atormentar, porque Jesus tinha vida de oração.
Quem tem vida de oração, amados, faz o inferno estremecer. Quebra cadeias. Não é nossa vida, não. Não é por causa da nossa vida, Alda, não. É quem está em Alda. Nós somos apenas a casa dele, que deixa ele habitar em nós. Mas a gente está alimentando ele, a presença dele dentro de nós, para que coisas grandes aconteçam ao nosso redor. Aleluia. Esses homens seguiram as instruções e venceram apenas com louvor. E todos que estavam se levantando contra eles, aquele exército inteiro, todos eles foram destruídos por causa das instruções de Deus. E era uma velha aliança. A obediência, amados, a voz de Deus, a palavra de Deus faz com que a gente tenha sucesso em tudo quanto fizermos. No verso 25. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia eles se reuniram no vale da bênção, onde louvavam ao Senhor. Por essa razão, até vossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém. Portanto, o Senhor os abençoou com plenitude de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. Então, na cidade de Jerusalém, e se dirigiram à casa do Senhor, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. No verso 29, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras da terra. A vitória, o resultado. Quem tem vida com Deus, vida de oração, uma igreja que anda nessa perseverança de oração, amados. Se for de madrugada o Espírito Santo te acordar, levanta, vai orar. Se for de manhã, vai orar. Se for, até eu estou dirigindo meu carro, orando. Robassuri, andaramanaie, remanarra, sequetequela, babababa, chororororo. Sabe, amados, a gente vai ficar sensível ao Espírito. A gente vai ter uma sensibilidade maior ao Espírito. E a gente não vai ter resistência quando Deus estiver falando. Seja aqui, seja na rua, seja onde for. Você vai estar com o seu ouvido inclinado. O Senhor é você falando. Porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e a seguem. Vida de oração. Se junte com pessoas, amados, de fé mesmo, que tem vida de oração. Sabe, para que seu fogo, como diz, né? Seu fogo não se apague. E se alguém vir tentar apagar o seu, você diga aqui não. Meu fogo aqui está aceso. Eu estou colocando aqui, ó. Palavra e oração. Palavra e oração. Louvor. Vida com Deus. Aleluia. Aleluia. Eu citei Eliseu. Aqui eu queria que vocês abrissem lá. Dá tempo ainda. Só dar uma resumidazinha aqui. 2 Reis, capítulo 6. Que fala também quando Eliseu orou. Aquele moço, né, estava vendo que tinha uma carruagem de exército tentando vir contra ele, porque ele tinha intimidade com Deus, ele orava e Deus revelava a ele as coisas e ele dizia ao rei, ao outro rei. O que estava sendo maquinado, a gente vai ler aqui, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, verso 9. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar,
pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado. E assim se protegeu. Esse aviso não ocorreu uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar a seus servos e lhe indagou: não me podereis descobrir quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa? O profeta Eliseu, que está em terra israelita, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou: ide, vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Mais uma vez aqui, ele não se atemorizou, porque ele tinha vida com Deus. Oração. Há poder nas minhas e nas tuas orações. Continue orando, continue crendo, continue declarando. Não deixe para orar quando a situação se levantar, não. Tenha vida, amados, com Deus em oração. Ah, se levantou uma situação na minha casa, com a minha mãe, com meu irmão, com minha família. Agora eu vou orar. Não, amados, você ora agora, que está tudo bem. Comece agora, porque quando a situação se levantar, ela não vai ficar. Ela vai ter que bater em retirada. Ela vai ter que bater em retirada por causa da tua convicção, a tua confiança. Porque se nós não estivermos acesos na oração, sabe, uma vida consagrada ao Senhor, a gente não vai ter força. E a gente vai convocar o povo. Patrícia, ora por mim. Robson, ora por mim. Pastor Pedro, ore por mim. Minha casa está acontecendo isso. Minha filha vai fazer isso. Meu filho vai fazer aquilo. Ei, amados, quem tem vida com Deus tem segurança. Ele tem convicção. Eles sabem quem está crendo. Elas sabem quem está crendo. Quantas batalhas, quantas situações adversas eu não já enfrentei. Quantas, e não tenho problema nenhum de enfrentar. Porque eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu não estou só. Perdi minha mãe. Meus irmãos moram em João Pessoa. É só eu e meus 2 filhos aqui em Campina. Eu me sinto, amados, tão protegida. Tão segura com Deus. Que quem olha para mim, essa mulher é muito segura. Eu sou segura nele. Eu sou segura no Senhor. Porque eu sei quem está comigo. E sabe, muitas vezes você passa por situações adversas na sua vida. É permissão de Deus para te amadurecer, para te fortalecer, para te dizer: você não está só. Você não está só. Você não está só. Se os teus não estiverem na mesma fé que você está, a tua fé vai dobrar. A tua fé vai dobrar por causa do Senhor na tua vida. Vai passar, amados. Tudo passa. Tem um louvor que diz, né? Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Tudo passa, amados. Tudo passa. Se tem uma coisa que eu tenho certeza e segurança com Deus, é nessa palavra: tudo vai passar. Você vai sair com essa palavra hoje aqui, impregnada no seu coração. Qual é a situação que você está passando? Vai passar.
Não vai ficar lá não. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então tudo isso Deus pode resumir em um dia só. O choro pode durar uma noite inteira. Você pode estar passando uma situação que você diz: Senhor, quando é que isso tudo vai passar? Ele está dizendo para você nessa noite: vai passar. Não vai ficar. Você vai passar. Porque Deus está contigo nessa. Você não está só. O Senhor está segurando na tua mão direita. E está te dizendo: não tenha medo. Não cobre de ninguém o que o Senhor mesmo te deu. Forte. Os jovens que dizem isso, né? É forte. Não queira que ninguém ande no mesmo nível que você está andando. Não cobre de ninguém. Você é o suficiente. A suficiente para andar com essa coragem e essa força. Você vai ver e contemplar uma nova paisagem de Deus para a tua família, para a tua vida, para a tua casa. Você vai ver o teu trabalho, na tua situação financeira. Tudo passa. Tudo passa. Deus pode virar o jogo assim de repente. Ele vai virar assim, ó, como você nem imagina, nem como está acontecendo. Mas Ele pode virar a página. Porque Ele é Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. O nome dele se chama fiel. E Ele está com você. Ele está contemplando tudo que você está passando. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Se eu passar pelas águas, Ele passará comigo. Eu não vou me afundar, porque eu sei que Ele está comigo. É o Senhor que está contigo. É o Senhor quem está contigo. Eu sei que Deus está dando vitamina. Se não é para você, amados, descansa. Deus está injetando vitamina em pessoas aqui nessa noite. Às vezes a mensagem não está para mim, não está para você, mas está para alguém. Ei, intercede, deixa Deus colocar vitamina nessa pessoa. Fortalecimento, ânimo. Deus está levantando, amado, pessoas nessa noite. Fortalecendo. Vai passar, não vai ficar. Quantas noites escuras eu não já passei? Estou aqui de pé. Passou. Quantas noites você não já passou? Escuras, de choro. E você está aqui de pé. Tudo passa. E todos vão ver a vitória que Deus vai te dar. Assim como Deus fez com Josafá, que foi reconhecido naquele lugar como um homem de vitória, que conseguiu ter vitória. Não será diferente comigo e com você. Mesmo que as pessoas não falem, mas elas têm que reconhecer. Lá vai uma mulher de fé. Lá vai um homem de fé. Lá vai um homem corajoso. Um homem que conseguiu passar por todos os obstáculos e está aí de pé. Aleluia. Olha quem tu era. Olha como eu era. Olha a nossa vida como estava. E olha como você está hoje. Quantas coisas você não já venceu. Não será diferente essa daí. Faça como o Davi fez. Essa daí você vai vencer com a oração. Porque tentaram colocar uma armadura em Davi. Mas Davi disse: eu não sei lutar com a armadura que eu não fui preparado. A armadura que eu fui preparado foi comunhão com Deus. Essa é a minha armadura. Ele venceu com uma pedrinha e uma baleeira, né? Eu não consigo vencer com a minha força do braço, mas eu consigo vencer na oração. Você consegue vencer na oração. Deus vai derrubar um por um desses gigantes que estão tentando te afrontar. Tudinho. Seja a afronta da escassez, seja a afronta da nudez, seja a afronta da perseguição, seja a afronta da afronta. Afronta da afronta, olha. Seja qual for, Deus vai derrubar tudinho.
mas Deus vai te dar vitória. Permanece firme, confiante, porque o Senhor é contigo. Ter segurança em Deus, amados, é o melhor remédio que a gente tem. Andar de cabeça erguida. Eu não dependo de pessoas, eu dependo dele. Se Deus falou, está falado e ponto final. Amém? Então seja abençoado, abençoada na prática dessa palavra. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não conheceu o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, e nessa noite quer entregar a sua vida a esse Deus que pode tudo e todas as coisas, a gente tem aqui um casal de conselheiro que pode te instruir bem na palavra. Nessa noite Deus quer fazer coisa grande na tua vida. Aleluia. Deus tem um pacote para você nessa noite. Tem um pacote de salvação, libertação, cura, alegria. Deus tem um pacote completo para você. Se nessa noite você está aqui, você veio e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele está de braços abertos. Aleluia. E se por acaso você deixou o caminho do Senhor, o Evangelho, por algum motivo, e nessa noite quer se reconciliar com Deus, Ele também está de braços abertos para te receber, para renovar contigo uma aliança. Se você está aqui nessa noite e quer fazer essa reconciliação com o Senhor, Ele está de braços abertos para mudar a tua história, mudar a tua vida. Aleluia. Todos salvos, todos alcançados pelo Senhor. Aleluia, Pai. Se você está aqui também e ainda não recebeu o revestimento do poder de Deus, com a evidência de falar em outras línguas, e nessa noite quer, receber esse revestimento, ninguém vai te batizar aqui, ninguém batiza ninguém no Espírito Santo. A gente mostra pela palavra e te instrui e ora por você, e você será revestida do poder de Deus, com a evidência de falar em outras línguas. Todos são batizados, todas são batizadas no Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Tem alguém aqui com alguma dor, com alguma enfermidade, com alguma doença que está querendo oração, para que a gente ore? Eu creio no poder da oração, nós cremos no poder da oração, da cura. Todos curados, glória a Deus. Somos uma igreja triunfante. Amém. Sejam abençoados, amados, na prática dessa palavra.